Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que essa paz, que é a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde o seu coração neste dia. Que a presença do nosso Senhor Jesus seja tangível em cada verso da nossa leitura de hoje. Que você seja guiado nos seus pensamentos e nas suas ações através da palavra de Deus. Amém? Eu convido você a abrir o seu coração como um jardim florido, pronto para receber essa chuva que é tão refrescante que vem da palavra de Deus. Mais uma vez, que o Espírito Santo encontre morada em seu coração e que nesse coração seja plantado sementes de fé, esperança e amor. Permita, querido, que Ele transforme tudo aquilo que precisa ser transformado, moldando-os à imagem e à semelhança de Cristo. A nossa leitura hoje está no livro de 1 Samuel, dos capítulos 18 a 20, e também, acompanhado dessa leitura, leremos o livro de Salmos, capítulo 11 e capítulo 59. Então vamos à nossa leitura de hoje, 1 Samuel, capítulo 18. Versículo 1. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Davi também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército, e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. Versículo 6. A inveja de Saul. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Mas Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: para mim, as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como um louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes, porém, nas 2 vezes Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. Versículo 17. Davi casa com a filha de Saul. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel e lute nas batalhas de Deus o Senhor.
Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Mas Davi respondeu: quem sou eu? E quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. E ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela segunda vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Mas os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito. E ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo que o rei quer de você, em pagamento pela noiva, são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que o exército filisteu saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso. 1 Samuel capítulo 19. Saul persegue Davi. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: o meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo, tenha cuidado, esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele ao teu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você. Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez mal nenhum. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu e ficou contente. Então por que o Senhor meu pai faria mal a um homem tão inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul, e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia, um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte.
Mical, a mulher de Davi, o avisou: se você não fugir esta noite, amanhã estará morto. Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama, pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente. Mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei, disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? E ela respondeu: ele disse que me mataria se eu não ajudasse a fugir. Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois, ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando, e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi, e lhe disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho, até chegar à casa dos profetas. Lá, tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? 1 Samuel, capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Versículo 1. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: o que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? E Jonatas respondeu: que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: o seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus o Senhor, que eu estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Respondeu Jonatas. E Davi respondeu: amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem faltar ao jantar do rei. Mas, se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá um sacrifício anual. Se ele disser, está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu avisaria? Então Davi perguntou: e se o seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: venha comigo, vamos até o campo. E eles foram. E Jonatas disse a Davi: que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã
A esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas, se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas, se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada e ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se um monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele: olhe as flechas que estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem. E você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas, se disser a ele: as flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer num lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: por que Davi não veio comer nem ontem e nem hoje? Jonatas respondeu: ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício. E o meu irmão mandou que eu fosse também. Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou zangado, muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi, como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado, ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão. Não sabendo o que ele queria dizer tudo aquilo, somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto nas 3 vezes.
Então eles se beijaram chorando. E a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Salmos capítulo 11. Segurança em Deus. Salmo de Davi, ao regente do coro. Como Deus, o Senhor, estou seguro. Não adianta me dizerem: fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração ele detesta os que gostam de praticar violências. Deus faz cair enxofre e brasa sobre os maus. Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua esperança. Salmos, capítulo de número 59. Proteção divina contra os inimigos. Hino de Davi, ao regente do coro, com a melodia de Não Destruas, escrito por Davi, quando Saul mandou espiões à casa de Davi para o matarem. Versículo 1. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos. Protege-me daqueles que me atacam. Salva-me dos homens maus, livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha, eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim. Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa alguma de falta que eles têm pressa de me atacar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel, acorda e castiga as nações pagãs. Não tenhas pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zombas deles, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. Com seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro e fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos, para que o meu povo não esqueça da maldade deles. Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso, peço que os destruas quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Ai, todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite, os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade rosnando como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer e uivam se não encontram comida que chegue. Porém eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza. Tu és o Deus que me ama. Glória a Deus. Nesta leitura abençoada, onde aprendemos mais sobre Davi. Que lindo conhecer
a palavra de Deus. Como é maravilhoso perceber o seu amor e o seu cuidado. Precisamos a cada dia aprender mais da sua palavra, mergulharmos ainda mais nos ensinamentos presentes na palavra de Deus. E como é bom aplicar os ensinamentos da Bíblia no nosso dia. Sem dúvida, a nossa vida será uma vida transformada. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.
Que Deus te abençoe.